Graça e paz, eu sou Bruno Siqueira e eu quero compartilhar um pouco do estudo da Palavra de Deus com você. Hoje iremos falar sobre a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Essa carta, ela está dentro do conjunto de cartas que nós chamamos de cartas pessoais, porque o apóstolo Paulo escreveu a uma pessoa individual, que, vamos lá, que quando nós começamos a lê-la e conseguimos notar que essa carta não foi escrita apenas para Filemon, porque no versículo 1 e versículo 2, Paulo declara assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, quer dizer, Timóteo estava com o apóstolo Paulo quando ele escreveu, talvez o coautor da carta, a você, Filemon, nosso amado cooperador, certo? Mas também a quem? No versículo 2, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, na realidade, essa carta era uma carta pessoal, sim, a Filemon, e nós iremos ver no contexto que Paulo fala diretamente com esse irmão, mas Paulo declara que essa carta também era para a igreja que estava lá. Então, nós entendemos que quando essa carta chegou, primeiramente, Filemon leu ela, mas depois essa carta foi lida na presença de toda a igreja. E por que essa carta, que é endereçada a um homem chamado Filemon, precisaria ser lida na frente de toda a congregação? Vamos ver o que ela diz? A gente dá para ler ela numa tacada só. Preste atenção. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Versículo 5. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Versículo 6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Veja, até o versículo 7, o apóstolo Paulo faz uma introdução à sua carta, falando de algumas características desse irmão Filemon. Homem de Deus, o amor que ele tinha pela obra e pelas pessoas alegrava o coração do apóstolo Paulo. E depois dessa introdução, o apóstolo Paulo ele começa agora a caminhar ao cerne da questão, aquilo que deu razão a Paulo estar escrevendo essa carta. Versículo 8, continua falando assim, Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo está escrevendo a Filemon para falar desse Onésimo. E antes de continuar, eu queria ler um texto que se encontra em Colossenses, do capítulo 4, de 7 ao 9, que diz assim, Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo. Olha Onésimo aí. Fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Voltando à carta a Filemon, agora nós sabemos que esse Onésimo, ele está levando tanto essa carta de Filemon, quanto a carta aos Colossenses, à cidade de Colossos. A igreja que Paulo cita aqui era exatamente a igreja de Colossos, que o irmão Filemon faz parte, e que Onésimo também era dessa cidade. E aí eu pergunto, Paulo quando escreve Colossenses, ele está preso em Roma. Quando Paulo escreve Filemon, ele está preso em Roma. Então, uma pergunta que vem ao meu coração é, o que é que Onésimo, que era de Colossos, estava fazendo lá em Roma? Vamos continuar lendo a carta. Versículo 11. Paulo está falando de Onésimo, antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você,
como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Opa, Onésimo era um escravo de Filemon. Ele era escravo do irmão Filemon lá em Colossos. Mas ele foi separado de Filemon por algum motivo. Nós entendemos que Onésimo fugiu. Ele fugiu de Colossos, fugiu do seu Senhor e foi parar lá em Roma, onde se encontrou de alguma maneira com o apóstolo Paulo, que nesse momento estava preso domiciliar. E nesse encontro, Paulo declara que ele se converte e ele se torna agora não escravo, mas irmão muito amado. O texto declara que em outro momento, talvez, Onésimo era inútil para Filemon, mas hoje Onésimo estava sendo extremamente útil ao apóstolo Paulo e ao reino do Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Um escravo fugitivo é alcançado pelo Evangelho, tão longe de onde ele morava, da sua nação, da sua cidade local, e tem a sua vida transformada. Vamos continuar lendo, versículo 17. Assim, se você me considerar companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Paulo diz assim, eu estou mandando Onésimo de volta e eu peço que você, Filemon, receba ele como se tivesse recebido a mim mesmo. Caramba, que transformação de vida. O próprio apóstolo Paulo escreve uma carta para Filemon, endossando que Onésimo agora era uma nova pessoa, uma nova criatura, era um irmão em Cristo e cooperador verdadeiro do Evangelho. E Paulo, ele continua o seu pedido. No versículo 18 ele declara, se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Aí algumas pessoas perguntaram, então será que ele roubou alguma coisa de Filemon? Será que ele saiu fugido lá porque devia algo a Filemon? Eu acredito que sim. Mas você vai dizer, mas o texto não fala, Paulo diz se, tudo bem, Paulo declara se ele estiver devendo, mas deixa eu te perguntar, Onésimo contou tudo ao apóstolo Paulo. Se por acaso Onésimo não estivesse devendo nada, só tivesse fugido, para que o apóstolo Paulo estaria falando isso a Filemon? Ele não teria necessidade de declarar isso. Então, irmãos, Onésimo ele fugiu e ele estava devendo algo a Filemon. E o apóstolo Paulo, com muito amor, declara, se ele está devendo, coloca na minha conta. E eu escrevo com o próprio punho, declarando, eu pagarei a você. Paulo diz que paga o preço que Onésimo devia. Que exemplo de Cristo. Porque Jesus pagou um alto preço por nós. O apóstolo Paulo era apóstolo de Jesus. E ele vivencia e coloca em prática isso sobre a vida do seu discípulo, do nosso irmão Onésimo. Versículo 20, e já estamos nos encaminhando para o final dessa carta. Ele declara, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. E assim termina a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Uma carta
que foi escrita por amor a um homem que se chama Onésimo, que saiu fugido como escravo, mas se converteu a Cristo, teve a sua vida transformada. O Evangelho transformou o seu valor. De inútil ele passou a ser útil ao reino e ao apóstolo Paulo. O Evangelho transformou o seu caráter. Ele saiu lá fugido e devendo, mas ele voltou com a honra do próprio punho do apóstolo Paulo, declarando que se ele devesse alguma coisa, colocasse na conta dele, porque agora ele era um homem transformado. O Evangelho transformou ele de escravo em irmão amado. E o Evangelho transformou o futuro da vida daquele homem. Porque Onésimo saiu fugido de Colossos para nunca mais voltar. Deixou sua família, seus amigos, a sua história. Mas ele teve um encontro com Jesus. E o Evangelho fez ele voltar para sua terra natal, rever os seus familiares. E aí eu entro no que eu falei no início. Foi por isso que o apóstolo Paulo não diz que a carta era apenas a Filemão, mas que a carta deveria ser lida a toda a igreja de Colossos. Para que todos os irmãos que talvez conhecessem a história desse homem, escravo fugitivo, devedor, soubesse que agora não era mais um escravo que estava voltando, mas um novo homem, um irmão em Cristo, amado do próprio apóstolo Paulo, e que estava chegando lá para contar a eles tudo o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo e com o Evangelho lá em Roma, e para ajudar a obra do Senhor naquele lugar. Que possamos olhar para a vida desse homem e aprender que o Evangelho ainda tem poder para transformar a nossa história. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo.